Nos últimos meses, inteligência artificial tem se tornado o tópico principal nos debates entre grupos de amigos, no trabalho, em escolas, universidades e até mesmo dentro de casa. E então ele está presente hoje tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E é importante que todos tenham minimamente conhecimento suficiente para que no dia a dia vocês consigam usufruir da inteligência artificial, que está tão democrática a utilização hoje em dia. E eu quero trazer uma experiência prática que eu tive com um cliente recentemente e dessa experiência aproveitar para distinguir aí, ajudar a todos distinguirem o que é inteligência artificial e o que é inteligência artificial generativa, para distinguir qual é a diferença dessas duas e por que eu chamo uma, hoje podemos até dizer que uma é mais tradicional, né, mais clássica, e a outra sendo a generativa em si. Mas antes, na confiança, já clica no gostei aqui do vídeo, se inscreve no canal, pretendo estar trazendo vídeos para vocês de tecnologia, inteligência artificial, produtividade, compartilhar com vocês experiências que eu já tive tanto no mercado B2B, B2C, pessoal, acadêmica, e tanto coisas que eu já me aprofundei no passado, quanto que eu estou aprofundando agora, compartilhar com vocês e espero que vocês curtam essa jornada aí comigo. Vamos lá. Eu tive recentemente um cliente onde ele era da área jurídica, né? Era um grupo de advogados aí, um escritório de advocacia que eles tinham uma necessidade de analisar diversos contratos que eram complexos. Para a maior parte das pessoas, contratos geralmente tendem a ser mais complexos, né? Tem um jargão jurídico muito forte, e para algumas pessoas basicamente está escrito em uma outra língua quase. E para esses clientes, ele queria fazer análise de contratos jurídicos, que ele queria que tivesse alguma solução que lesse os contratos, interpretasse, e desses contratos eles extraísse alguns dados e fizesse algumas análises em cima desses dados, gerando alguns insights, né? E para resolver esse problema, criamos uma solução com inteligência artificial, que ao apresentar para o cliente, ele trouxe um questionamento que me deixou aí bem alerta, né? Que ele falou assim: Alex, isso não é bem perigoso usar a inteligência artificial generativa nesse contexto? Não seria melhor a gente usar algo como uma árvore de decisão bem robusta, ou então até uma inteligência artificial com machine learning, né, ou deep learning nesse processo? E quando ele me falou isso, né, na minha cabeça só passou assim: pô, ele está querendo trocar um cérebro que tem capacidade de interpretar nuances por um gigantesco fluxograma de if-elses, né, de se isso, então aquilo. Mas é nisso que me levantou um alerta, né, me acendeu um alerta, que ainda existe uma ligeira confusão, uma gigantesca confusão entre o que seria a inteligência artificial e o que seria a nova inteligência artificial generativa, né? Uma nova que já está há um tempo aí, mas nós sabemos como o mercado de tecnologia evolui de forma rápida. Misturar os dois torna uma receita perfeita aí para a gente gastar milhões em um projeto que pode sair bem errado. E hoje que eu quero desenrolar com vocês essa distinção, né? O que seria uma inteligência artificial que podemos aí chamar de, de clássica, ou tradicional, né? Que seria a discriminativa, a preditiva, né? De forma que a gente entenda essa diferença e, assim, sem abordar termos técnicos como regressão lógica, transformers, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, com isso eu gosto muito de trazer analogias para ficar mais claro como que uma coisa funciona, porque por meio de analogia a gente acaba evitando até esses termos técnicos que pode confundir algumas pessoas. Mas falando da IA tradicional primeiro, que podemos dizer que, como eu disse, que é discriminativa, preditiva, a gente pode imaginar ela como se fosse um crítico gastronômico, né? Vamos imaginar que a gente está falando de um crítico gastronômico que é super exigente, que o trabalho dele não é cozinhar, mas é provar um prato e
classificar esse prato, dar uma nota para esse prato, né? Então, isso é uma pizza, isso é uma lasanha, né? Fazer a classificação dele. Qual é a nota desse prato de 0 a 10? Isso seria um exemplo, né, de como é que funcionaria essa IA mais tradicional, que envolve aí machine learning, deep learning, tem várias outras práticas, tanto mais profundas quanto menos profundas, umas mais rápidas e práticas, que para alguns cenários resolvem, para outros não. E se vocês quiserem um vídeo explicando mais detalhes sobre essas distinções mais profundas entre cada tipo de técnica para inteligência artificial, coloca aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo relacionado a isso. Outra referência que podemos trazer de exemplo, no sentido de prever se vai chover amanhã, por exemplo, como é que eu respondo essa pergunta, né? Então, para isso a gente faz uma análise preditiva ali, utilizando dados do passado. A gente pega dados do passado e, com base nisso, faz uma análise preditiva em cima do que pode acontecer amanhã ou hoje. Exemplos que podemos utilizar também para o dia a dia, coisas que a gente usa na prática no dia a dia, como, por exemplo, o Netflix. Praticamente todas as casas aí têm o Netflix. Ali tem uma IA que faz o processo de compreender quais são os nossos padrões de uso, por exemplo, e recomendar filmes, né? Recomendar séries, cenários até no ramo financeiro, onde a gente tem aí, alguém vai pedir um cartão de crédito para o banco e o banco vai fazer uma análise ali e poder até negar o seu cartão. Essa ação geralmente é feita por uma inteligência artificial também. O que eu quero dizer com esses exemplos, né? Que a IA mais tradicional, elas são mestres aí no processo de reconhecer padrões, né? Então, elas reconhecem padrões, tomam decisões com base no que elas já viram, e é isso que elas fazem, né? E em cima do que elas já viram, e desses padrões que elas já aprenderam, que foram utilizados no treinamento delas, elas vão ter a capacidade de classificar, prever algo, dar uma nota. Mas se você pedir para que ela, por exemplo, resuma, ou não resumir, mas que ela gere para você um novo conto, né? Faça um conto de fadas aí para mim. Ela vai quebrar, ela não vai funcionar. Por quê? Porque não é nem a entrada que ela espera, que ela está preparada ali, como também ela também não está preparada para dar esse tipo de saída, né? E é nesse momento aí que a inteligência artificial generativa entra. A mesma analogia da questão gastronômica, enquanto a inteligência artificial mais tradicional ela é um crítico gastronômico, a inteligência artificial generativa ela seria o chefe de cozinha. Então, tipo, ele já viajou o mundo aí estudando milhões de receitas, né? Vamos pegar esse exemplo. Se você pedir para ele fazer uma lasanha, ele não vai ali pegar uma lasanha no freezer e pronta, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os ingredientes, ele vai pegar a farinha, vai pegar o ovo, o molho, e ele vai criar algo novo ali que parece muito com o que ele aprendeu já do que é uma lasanha. Então ele utiliza esse treinamento que ele tem hoje, do que já foi utilizado no treinamento, para criar algo novo. E então, a IA generativa como o ChatGPT, né, Claude, Gemini, o Grok, eles têm essa capacidade de criar dados novos, seja em texto, imagem, geração de código, geração de áudio, e são informações novas que tipo, nunca existiram antes, mas são tudo baseado no treinamento que eles receberam, né? Então, por que o meu cliente estava meio certo, mas também muito errado? É que o cliente, ele, quando falou assim que queria uma árvore de decisão, que pode-se dizer que é um montoado aí de if else, né, e se, então, provavelmente é porque ele queria controle, né? Foi isso que eu acabei interpretando desse cenário. Ele queria controle nesse processo. E a gente sabe que a IA generativa, se você pede uma coisa mais de uma vez, cada vez que você pedir, mesmo que seja a mesma coisa, ela vai te trazer uma resposta de uma forma diferente. E qual o problema de ter esse controle que ele queria, né? É que documentos jurídicos, eles tendem a ser bagunçados. Eu não estou falando bagunçado, não é nem que tendem também, mas eles são bagunçados, mas por questão de como que a linguagem humana funciona, né? Ela já, por natureza, é meio caótica, se você parar para pensar. Vamos supor que tivesse uma regra rígida nesse processo dele, de que se tivesse uma palavra multa no contrato, fosse classificado como perigoso, né? Mas pensa o seguinte, vamos pensar aí na complexidade da linguagem humana, né, o quão caótica ela é. Vamos imaginar que tivesse um trecho nesse contrato que fala assim, o contratante estará isento
o contratante estará isento de multa. Tem um termo multa, mas se a gente interpretar a frase, está dizendo que ele está isento de multa, ou seja, ele não tem multa. Mas se pegarmos algo mais condicionado ali, ele pode se complicar nesse processo, né? Por quê? Porque tem a palavra multa, isso teoricamente já é taxado como perigoso, mas se a gente interpretar, não é perigoso. E se a gente coloca uma IA tradicional nesse processo, a gente teria que lidar com essa complexidade semântica e aumentar, ia ter um esforço muito grande, ficaria um projeto muito caro, com bastante gaps de falha, né? Por quê? Porque vamos pegar o cenário da árvore de decisão, né? Então seria basicamente impossível para todos os cenários, imagina manter isso, né? Para todos os cenários, as frases do mundo, ter que ter alguma regra ali aplicada. Ou até para treinar uma inteligência artificial, aplicando um machine learning lá em cima, um deep learning nesse processo de compreensão. Imagina o tanto de contratos que a gente não teria que analisar. Em alguns casos pode até ser necessário e faz sentido aplicar isso, mas nesse caso aqui, como era um processo onde tinha que tirar insights desses contratos e cada um poderia estar redigido de uma forma distinta, se tornaria inviável para o cliente esse contrato. E é nisso que a IA generativa brilha, né? Porque ela teria a capacidade de compreender, interpretar esse contrato como se fosse um humano lendo, porque ela vai pegar o contexto, né? Ela vai aprender o contexto desse contrato. Ela vai entender a que contexto, por exemplo, essa frase está se remetendo, né? De que para o contratante não vai, ele está isento de multa, por mais que tenha um termo multa, né, ele está isento. E essa complexidade aí a generativa consegue lidar muito bem. E assim, em cenários como esse, tem até aquela clássica frase que muitos já devem ter ouvido aí, no sentido de não usa um canhão para matar um mosquito, né, ou para matar uma formiga, mas também podemos variar um pouco essa frase, né, de que não adianta a gente usar um canhão para matar um mosquito, mas a gente também não adianta tentar viajar para a Lua de bicicleta. Então aí que está o pulo do gato, que a gente preciso prever vendas do mês que vem, usa uma IA tradicional para fazer uma ação preditiva. Eu tenho que detectar ali fraude no cartão, uma IA tradicional funcionaria isso, você consegue pegar dados do passado e poder assim, tomar uma decisão preditiva. Mas, por exemplo, eu tenho que resumir uma reunião, eu tenho que escrever um texto, escrever um e-mail, melhorar um e-mail, eu tenho que extrair dados de um documento. Isso a IA generativa vai funcionar muito melhor, é algo que vai gerar uma informação nova em cima de algo que existe. Com base no treinamento que ela recebeu, ela vai ter capacidade de fazer isso. A forma como ela funciona permite isso. Mas assim, no fim eu consegui convencer o cliente, né, de mostrar ali que o que ele estava querendo, talvez no primeiro contrato mal feito que surgisse, iria quebrar. Né? Provavelmente iria quebrar. E aí a generativa, lógico, com o desenvolvimento ali de várias proteções necessárias durante o processo, ela tirou de letra. Né? Mas é isso, resumindo tudo aqui, é sobre a distinção de inteligência artificial generativa. Vamos pegar aí que a IA mais tradicional, ela é um analista, né? Ela tem como função em analisar, classificar, prever. Ela é crítica, né? Nesse processo. Ela se torna uma IA que a função dela é ser crítica. Enquanto a IA generativa, ela cria, ela resume, ela expande um contexto, né? Então ela acaba sendo mais próximo de um artista nesse processo. E saber diferenciar qual usar é o que separa o hype da solução real. Então, é muito importante todo mundo estar ciente dessa distinção. E caso vocês queiram qualquer profundidade aqui a mais, coloca aqui nos comentários do vídeo, põe aí qualquer tópico referente a isso ou qualquer outra coisa que vocês queiram que eu possa estar produzindo vídeo para vocês. Sintam-se à vontade. Compartilha com aquele amigo que acha que inteligência artificial é só para gerar fotos de gatinho no espaço, gatinho astronauta, né? Manda isso aí para ele, pode ser que ajude a ele compreender que as capacidades da inteligência artificial. E é isso. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!